Muito bem, ó, falando em cuidar e quem pode não sei o quê, Marília, informação do André Hernan, aqui no UOL. Beraldos tem sondagens do Leicester, que joga inclusive na segunda divisão inglesa, em gramado natural. Toda a temporada em gramado natural, lindão lá, mesmo com frio, com neve, com tudo que tem com garoa, com fog que tem no Reino Unido. Tem uma sondagem, 20 milhões de euros. Esse seria o valor mínimo para o São Paulo começar a pensar em negociar o jogador, que não é 100% do São Paulo, mas está colocada essa questão aí. Beraldo, com sondagens do Leicester. Era esperado que ele fosse receber alguma sondagem, né? Pelo que tem jogado. Eu acho que o Peraí, São Paulo fez Marília, rapidinho. Vamos só colocar o vídeo do Hernan, e aí eu boto para você, já em seguida, para você comentar. Desculpa. Pessoal, é o seguinte, o Leicester da Inglaterra preparou uma oferta de 20 milhões de euros pelo zagueiro Beraldo, de 19 anos, jogador de São Paulo, muito consolidado, jogador que já é objeto de estudo do mercado, né? Principalmente o mercado inglês. Mas aí a gente vai pensar, poxa, mas o Leicester, né, tá disputando a segunda divisão do campeonato inglês, eles lideram a competição e estão fazendo já um grande investimento para um retorno à Premier League e aí disputar novamente a principal competição, uma das principais competições aí do futebol mundial. Então, por isso, eles estão fazendo esse investimento. Os dirigentes do clube inglês estiveram na Vila Belmiro no jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino. O São Paulo venceu por 1-0, gostaram muito da atuação do Beraldo, já vinham acompanhando vídeos, monitorando as partidas do São Paulo, e agora o São Paulo avisa, né, quem trabalha no dia a dia com o Beraldo, que por menos de 20 milhões de euros não dá para abrir conversas. Então, essa primeira oferta, essa primeira proposta, ela está sendo preparada e vai chegar nesse valor de 20 milhões de euros. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, mas nessa janela dificilmente a gente vai ver o São Paulo escapar, entre aspas, aí de propostas ou até mesmo de uma venda do Beraldo. Agora o Leicester, né, que é o time da Inglaterra, atrás do jogador, do zagueiro Beraldo. Tá aí então, o recado do André Hernan falando, 20 milhões de euros é uma proposta que deve chegar. Se não for essa, talvez seja outra, por tudo que o Beraldo tem jogado, né, Marília? Era esperado isso e o São Paulo possivelmente vai negociar. Esse é o valor de corte ali, o valor mínimo que se coloca para o São Paulo, né? O São Paulo coloca para poder começar a negociar. É preciso ver como o presidente que vai ser reeleito e o Dorival vão lidar com isso. No meio do ano, a aposta foi ser campeão de uma Copa, fica todo mundo e ainda contrata. E isso deu muito resultado. Agora, o São Paulo se prepara para disputar uma Libertadores e pretende que não como coadjuvante, como foi da última vez, né, com chances, pelo menos, de competir e chegar às fases finais. É complicado. Essa é uma semana de eleição, o presidente provavelmente vai cozinhar essa história. Claro que ele não tem opositor, mas a torcida fica oriçada. Eu acho que o Beraldo, quando a gente for brincar aqui de seleção do ano, talvez não do brasileiro, mas quando for brincar de seleção do ano, vai ser impossível não colocar ele no time, né? Porque a temporada esse ano ela tem times com rendimentos muito diferentes no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, o que quer que seja. O Beraldo é uma certeza desde o Campeonato Estadual, né? Um jogador que fez uma temporada sublime. Ele e o Pablo Maia, acho que, apesar do Lucas, apesar do Caleri, apesar de outros jogadores que podem ser destacados, na minha opinião, talvez porque eu seja retranqueira, graças a Deus, eu vejo nesses jogadores muito da explicação do que aconteceu com o São Paulo esse ano. Acho que vai ser difícil. O São Paulo é um time que ganhou muita premiação, é verdade. Talvez tenha revertido a lógica do círculo virtuoso e não virtuoso, parece ter voltado para o círculo virtuoso, mas vender jogador ainda é o jeito que as lojinhas funcionam aqui no Brasil, né? A gente não consegue sem vender jogador. Essa é a premissa principal das nossas lojinhas. Infelizmente, né? A gente está se despedindo do menino de 17 anos que é o destaque do Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar só mais um estadual pelo Palmeiras e a fase de grupos. No caso do Beraldo também. Acho que se não for por 20, vai por 25. E são números irrisórios, né? Para o que a gente vê de movimentação de jogadores talentosos na Europa. Mas é o que é. Então, vai Moscardo também.
O Moscardo do Moscardo também. Corinthians, tem PSG, Chelsea e o Barcelona. Já com o garoto ali vai embora, não tem como segurar. Agora, o Renato, o São Paulo não pode ficar eternamente nessa, não. Agora tem a Libertadores, então vamos segurar. Agora tem não sei o quê, vamos segurar. Assim como qualquer outro time do Brasil, até os mais ricos, vai ter uma hora que vai ter que vender. E vamos combinar que 20 milhões de euros por um zagueiro, por melhor que ele seja, é uma boa grana. Não, tem que vender, mas tem que repor. O São Paulo está na hora de fazer um time para disputar a Libertadores, mesmo. Com o time atual, o São Paulo vai jogar a Libertadores. Disputar o título eu acho muito pouco provável. Embora o Dorival seja o rei das Copas, eu não acredito que com esse time atual do São Paulo, o São Paulo vá longe na Libertadores. Agora, vai vender o Beraldo? Não tem jeito. Todos vendem. Não adianta, todos vendem. E só não saem antes porque às vezes não tem 18 anos, como é o caso do Endrick, como foi o caso do Vinícius Júnior, que acabaram jogando no time de cima porque eram tão jovens que não podiam sair antes dos 18. O Beraldo já tem mais de 18, ele vai embora. Agora, tem que repor e tem que contratar mais. Se o São Paulo pretende realmente disputar a Libertadores do ano que vem, ele precisa reforçar o time. Com esse time só, não há Dorival que faça mágica. O São Paulo precisa de alguns bons reforços. Precisa, inclusive, resolver a questão do Lucas. Afinal de contas, o Lucas vai renovar ou não vai? Você que tem amigos tricolores paulistas, o que você tem de informação? O Lucas vai renovar ou não vai? Porque se o Lucas sair, é um baque tanto, né? Ainda assim mais depois que o Rames Rodrigues falou que não sabe se Pois é, que não sabe, que não sei lá o quê. Eu já li que o Rames condicionou a permanência dele a ser titular. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não com o Dorival. Isso aí não existe. Ele não tem jogado. Isso aí não existe. Pois é. Ele não tem jogado. E mais, principalmente, porque ele não tem jogado para justificar essa pretensão, né? Então, sai o Rames, sai o Lucas, o São Paulo fica com um timezinho bem meia-boca para disputar essa Libertadores. Então, vender o Beraldo é inevitável. Todo jovem realmente bom de bola vai ser vendido. E aí não é São Paulo, não é Flamengo, não é Palmeiras. Vai ser vendido, gente. Não adianta. Os caras vêm com 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, vão levar. Não tem discussão. Agora, tem que pegar esse dinheiro e usar para reforçar o time. E não pegar esse dinheiro e ver ele escorrer pelo ralo com 200 mil dívidas que você já tem. Essa é a grande questão do São Paulo. Para mim, a dúvida é essa. Mas que o Beraldo vai embora mais cedo ou mais tarde, não tem a menor dúvida. Quer completar, Casão? Aí você pode falar do Rames também. Não, eu acho que o Beraldo, indo contra aquilo que a Marília acha dela, o Beraldo é um zagueiro que joga. Então ele não é um zagueiro retranqueiro. O Beraldo ele pode jogar na. Hã? Ele tem essa licença poética, mas Sim. porque ele é zagueiro. Sim, eu sei. Ele pode ser um líbero, ele jogaria de líbero com dois caras na frente dele, facílimo. Ele faz um quarto zagueiro, ele pode passar para volante. Ele é técnico, ele toca bem a bola sai redonda com ele lança bem, ele se posiciona bem. Cara, ele é um ótimo jogador. O Pablo Maia também é um jogador que marca, mas ele vai, tanto que ele faz muitos gols batendo de fora da área. Ele chuta muito bem de fora da área. Então são jogadores que interessam o futebol europeu. Zagueiros que sabem jogar e volantes que chegam para bater. Porque o futebol europeu usa muito a batida de fora da área. Agora, em relação ao Rames Rodrigues, cara, eu como ex-jogador, eu demoro para aceitar e acreditar que um jogador fala isso. Eu acho que quem fala isso é o empresário. Sim. Quem fala isso para o clube é o empresário, não é o jogador. Porque o empresário que interessa que o cara jogue para ele valorizar, para poder vender, para poder renovar com mais valor. Eu acho que o jogador, por exemplo, o Rames Rodrigues, ele quer jogar. A preferência dele é jogar, como qualquer um quer jogar. Mas ele sabe muito bem que esse tempinho que ele ficou no São Paulo até agora, a coisa não foi do jeito que ele queria, nem que os caras queriam. E ele, na minha cabeça, ele conta com a pré-temporada. Ele não teve a pré-temporada esse ano. Ele chegou no meio da temporada, os caras já estavam treinados, já estava tudo certo. Ele começando desde janeiro, a pré-temporada com o mesmo preparador físico, com o Dorival, com os jogadores, sendo testado como o Dorival queira, eu acho que ele vai render mais. Ele vai render. Talvez a gente não veja mais o Rames Rodrigues da Copa de 2014, mas com certeza nós não vamos ver esse que nós vimos aí em 4, 5 meses, sei lá. Nós não vamos ver, nós vamos ver uma coisa melhor. Nós vamos ver uma coisa. Ele vai estar mais confiante,
sabe? É